E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional Cícero Braga, uma das lendas do xadrez paulista. Tudo bem, Cícero? Tudo bem, Debs, é um prazer estar aqui no seu canal. Prazer é meu. O Cícero nasceu em 58, mestre internacional, já foi campeão paulista. Enfim, do que eu pesquisei, a marca mais impressionante já jogou 8 Olimpíadas representando o Brasil. Além disso, tem um ou outro títulos que você tem algum carinho especial, que acho que vale a pena mencionar? Eu acho que é algo que foi importante para mim, foram muitas participações, né, por equipes nos jogos abertos, né, e regionais, que comecei a jogar cedo, então sempre participando, né, por alguma cidade. Você que é do interior de São Paulo sabe como é importante, né, essa competição. Sim. Então foi algo que eu sempre dediquei, né. Eu ganhei também o pré-olímpico de 2000 acho que foi 2006, se não me engano. Foi realizado lá em Belo Horizonte. Que te garantiu mais uma Olimpíada. Exatamente, que a primeira Olimpíada, então eu tinha 20 anos, foi em 78 em Buenos Aires, né? Lá no estádio do River Plate. E a última, eu acho que você estava na equipe, foi em 2008, eu já com 50 anos, em Dresden, na Alemanha, né? Isso. Essa eu lembro que você participou, acho que você brilhou nessa Olimpíada, né? Não é porque... acho que foi. Foi boa a Olimpíada, não vou reclamar, não. Mas, então, assim, ou seja, é um jogador, sem dúvida alguma, renomado. Eu queria que porque eu, pelo menos, quando eu comecei a jogar, você já era um jogador formado, todo mundo já conhecia. Como é que foi o seu início do jogo? Como é que você começou a jogar? Como é que você se desenvolveu nos primeiros anos? Eu aprendi a jogar com 7 anos, mas fiquei sem dedicar, estudar, assim, até os 14, só jogava por brincadeira em casa, sem estudo, né? Aí, em 1972, quando eu tinha 14 anos, então, teve esse grande acontecimento, que foi o match do século, né? Fischer contra Spassky, e tinha manchete na primeira página do jornal, a gente ia lá acompanhar a partida, receber os lances, né, que chegavam sempre por jornal, né. E também nessa época, a nível nacional, se não me engano, o Mequinha tinha conseguido o título de grande mestre em 1971. Em 72 teve um zonal sul-americano aqui em São Paulo. Se não me engano, foi no Clube Paulistano até. O Mequinho venceu. Depois desse zonal, vários dos participantes jogaram um torneio Open, que foi lá não lembro bem se era no Clube Tietê ou Espéria, né? E aí eu entrei lá meio de alegre, né? Para participar, perdi as 3 primeiras rodadas, aí fui parar lá nas últimas mesas, né, que era o sistema suíço, mas depois de uma recuperada, acho que terminei com 3,5 ou 4 em 8, né, mas aí eu me interessei, comecei a estudar e tempo depois entrei de sócio no clube de xadrez, né, e nessa época tinha alguns livros de xadrez lá em casa, que meu pai colecionava, mas ele não estudava assim, nem participava de torneios, mas tinha esses livros e o que tinha lá, então eu dei uma estudada. Eu lembro que na época era muito difícil, né, ter material de xadrez aqui no Brasil, e os livros que tinha lá em casa, eu lembro que era uma boa parte da editora Sopena, argentina, né, que é o que chegava aqui, então tive sorte que um dos livros era o Tratado Geral de Xadrez do Grau, né?
e também tinha um outro livro do Capablanca, de partidas clássicas dele, um livro do Alekhine também, Minhas Melhores Partidas, lá, e tinha alguma coisa, xadrez russo, acho que do Tal também, né? E tinha alguns livros de outra editora também, editora Dover. Essa americana, né? Essa americana, e os livros, geralmente, livros de bolso, né? Uhum. Então, tinha alguns lá em casa. No início, assim, quando eu estava bem no começo, então eu gostei daquele livro A Arte do Checkmate, né? De quem que é esse livro? Dois autores mais ou menos desconhecidos, Kahn, eram mates básicos, né? De todo tipo, lá tinha nome, mas também tinha alguns outros que eram bem mais difíceis, né? Interessantes, que era Nottingham, acho que era 1936, tinha Nova York em 1924, Hastings, acho que 1896. E isso tudo tinha na biblioteca do seu pai? Tinha. Caramba. Né? Acho que ele conseguiu alguma liquidação lá, ele comprou lá. E você, dos 14 anos, você já começou a devorar esses livros todos? Vou dizer, dei uma lida boa, né, no que era mais interessante. Ao mesmo tempo, eu ia participar dos torneios. Então, sempre teve um lado de xadrez prático, né, no início, assim. Claro. Não era um super estudioso. Você ia para o clube, você tinha contato com algum treinador, ou o negócio era os seus livrinhos e jogar lá no clube? Os meus livrinhos e jogar, exatamente. E alguns conselhos de adversários, né, que aprenderam na prática. Então, infelizmente, nunca tive nenhum treinador, nem professor, nem aula particular, nada disso. Naquela época também, logicamente, não tinha. Demorou muitos anos, né, para ter computador, essas coisas. Então, a gente tinha que se virar com o material que tinha. Né? Logo depois que entrei no clube, então, eu procurei adquirir alguns livros. E eu lembro que um importante foi do 60 partidas memoráveis do Fischer, em inglês. Esse aí já é um livro que me impressionou bastante, né? Em termos de qualidade, assim, profundidade de jogo. Esse, depois eu lembro que teve, já bem mais para frente, aquele do Bronstein, né? Do Interzonal de, acho que é 48, né? Também. Acho que 53, o candidato de 53? O candidato, exato. Zurique. Isso. Zurique, né? Pela qualidade das análises dele. E as partidas, mais tarde também, as partidas do Botvinnik analisadas por ele mesmo, né? Aí você sente o xadrez num outro patamar, em termos de profundidade e dificuldade, né? Só uma curiosidade, um livro como esse do Botvinnik, você provavelmente já tinha já não era tão iniciante quando você chegou a ter contato com esses livros. Era uma leitura tipo, vamos passando, ou você gostava de pegar realmente uma posição e ver a fundo, via tudo sozinho? Não, sempre sozinho, não era de fazer análises exaustivas, não. Eu via, assim, normalmente a partida e tentava assimilar, mas não era aquele estudo científico, né? Então, acho que tinha um pouco disso nessa época, de jogar xadrez porque gosta, mas não tinha um método de estudo, uma disciplina, né? Havia muito xadrez amador, né, naquela época. Tanto que da minha geração, uma boa parte parou de jogar, né? Eram jogadores muito talentosos. A gente, durante... Só para pegar esse gancho, então, você foi evoluindo, você jogava torneios de categoria ou você encontrava o pessoal da sua idade em torneios absolutos? Você gostava desses torneios? Até para entender quem que era o pessoal da sua geração.
Então, na minha época não tinha categoria, só tinha uma que era o juvenil, era o único. Então, eu já comecei um pouco tarde, eu pude participar de um brasileiro juvenil. Aqui em São Paulo a disputa era forte, quer dizer que a nível paulista os melhores eram o Silvio Cunha Pereira, o Jaime Chaves, que era irmão da Joari Jussara Chaves, e o Rubens Filguti. E eu estava ali em quarto lugar, era um pouquinho mais novo, né? Então, e depois a nível nacional tinha o Sunier, né? Era o grande nome. E do Rio de Janeiro tinha o Sadi Dumont, Eduardo Limpe, mais um outro lá, acho que era o Fernando Duarte, né? Mais alguns em outros estados, enfim, esses eram as pessoas que tinham na época, né? Então, quando eu comecei a jogar com eles, então o material de estudo já passou a ser o informador, né? Aí era o que havia, assim, quando eu comprei o primeiro, era o número 13. Como vocês sabem, o informador tem cerca de 600 ou 700 partidas selecionadas com aqueles comentários em símbolos, né? Então, era uma coisa que muito importante, né? Era um livro caro, difícil de conseguir, mas quem queria progredir dava um jeito, né? De conseguir. E desde aquela época eu me mantenho comprando, né? Já está no número 144, né? O último. Só que depois que passa de um certo número, eu falei, não vou parar de comprar, né? Ficar com a coleção incompleta, né? Claro. Nessa época, então, você ter acesso ao informador era um diferencial importante? Era um diferencial. Quem tinha, eu acho que conseguiu um pouco mais de resultado. E outra coisa que me ajudou na época foram revistas russas, né? Tinha uma livraria em São Paulo, uma livraria russa chamada Stepan Rozov, que ficava na rua 24 de Maio. Então, a gente ia lá e assinava o Charmat, era uma revista lá mensal, tinha uma outra, Riga, que era quinzenal, e tinha um jornalzinho chamado 64, que era semanal. Então, a gente assinava e ia buscar essas revistas lá na livraria mesmo, né? Dava um jeito de ler aquelas revistas, né? Dava para desvendar um pouco os comentários, né? Pelos símbolos, por um vocabulário básico, assim, né? Isso já seria final dos anos 70, é isso? Exato, Tá. Exatamente antes, até, acho que meados dos anos 70. Que eu comecei a jogar em 72, acho que em 75 já tinha que usar esse material, né? Você jogou... Torneio de categoria realmente só tem só 2, é muito pouco. Era algo que era importante para vocês por ter tão pouco? Como é que era a meta de evoluir? Eu jogo xadrez porque eu gosto, ok, mas vocês estudavam, tinha algum qual que era a ambição sua, por exemplo, na época jogando? Então, era campeonato brasileiro de adultos e também tentar classificar para alguma Olimpíada zonal. E na época tinha uma saída, que era participar de campeonato mundial de jovens por equipes. Esse aqui deu a oportunidade de conseguir, primeiras vezes, um pouco de experiência internacional. Então, esse torneio, nem sei, acho que nem existe mais, né? Mas naquela época eu cheguei a participar de 5 desses pela equipe brasileira, que era, geralmente a equipe tinha lá, era o Sunier, Filguti, eu, e a gente participou 3 vezes no México, uma vez em Chicago e outra na Áustria. Isso foi nesse período de, acho que foi 77,
se não me engano, 77 até 81, 82. Depois pararam de realizar. E tem algumas participações importantes, né? Naquela época, a equipe favorita era a União Soviética, né? Ainda existia. Então, na Áustria, por exemplo, na equipe deles, o primeiro tabuleiro nosso estava Sunier contra o Kasparov, simplesmente. Essa é aquela partida famosa, né? Partida famosa, partida lindíssima, o Kasparov incluiu nos livros, teve sacrifício lá, posição final muito bonita, né? Porque o Sunier jogou muito bem. Sim. Durante boa parte da partida estava equilibrado, né? E para desequilibrar ele começou a complicar e aí levou a melhor, né? Depois no segundo tabuleiro tinha Dorfman contra Filgut, né? Dorfman de brancas. Você vê que o Dorfman, se não me engano, ele já seria nascido na Ucrânia, né? Em Lvov, se não me engano, mas jogava nessa época na equipe soviética lá de jovens. Isso. No terceiro, eu joguei contra o Yusupov, consegui arrancar um empate dele. Então foi um resultado muito bom na época, até o pessoal das outras equipes veio cumprimentar, tudo. Né? No quarto tabuleiro, a gente também conseguiu empate, a partida do Vladimirov, né? Nessa época, depois o Vladimirov chegou a ser segundo do Kasparov, né? Algum tempo depois. Contra o nosso Rezende, né? O Rezende de Osasco, e empatou também. Quer dizer que 3-1 acho que saiu bom pra gente, né? Não, resultado bem honesto, eu diria, né? Foi muito bom, porque as outras equipes estavam levando uma sacada maior, né? Sim. Então, tinha essa perspectiva. E quando conseguia uma viagem dessa, naquela época a passagem era cara, tentava desdobrar a passagem, né? O que é desdobrar? Então, desculpa a minha ignorância. Então, eles davam a passagem, pagavam uma diferença e incluía algum outro país, outra cidade, para poder jogar algum torneio que a gente escolhia. Então, por exemplo, depois do torneio do México, que a gente jogou a primeira vez, eu incluí na passagem uma cidade relativamente próxima, que era Los Angeles. Então, fiquei lá uns 3 meses jogando 7 torneios de tipo Open, né? Los Angeles, São Francisco, San Diego e Santa Mônica, enfim, aquela região toda, Venice, né? Quem que era o bicho-papão da época desses torneios? Lá nos Estados Unidos? Já eram os soviéticos, já estavam por lá? Alguns já estavam chegando. Então, eu lembro que tinha, dos soviéticos, tinha Anatoly Len e Sveshnikov. Era a primeira leva de russos que foram estavam indo para lá. Mas tinha um cara da Austrália lá, Walter Brown, né? Naturalizado americano. Ele estava numa forma muito boa. Esses eram os principais. E tinha já um anterior, que era o Kavalek, né? O Kavalek acho que não jogava tanto esses torneios, né? Talvez tivesse focado em escrever, ou enfim, jogar outros tipos de torneios, né? Tinha esse pessoal, quer dizer que o nível lá não estava tão forte, né? Depois foi chegando muito mais gente, né? E eu lembro que essa viagem eu fui junto com o Filgut, né? Nós participamos de vários torneios e era o suficiente até para sobreviver lá com os prêmios, porque o nível não era realmente tão forte assim, né? Dava para conseguir boas classificações, né? Os prêmios, então, na média, daria para, não quero usar essa palavra, mas se virar melhor lá do que na época no Brasil? Bem melhor. Tava assim. É que é dureza, né? Viver em outro país, mas deu vontade, né?
Eu lembro que no último torneio que eu joguei, eu consegui terminar empatado em primeiro American Open, né? Esse deu $500 em 1977. Era alguma coisa. Era alguma coisa. Uhum. Não faço ideia quanto, mas é claro que ganhar um torneio desse era difícil, né? Normalmente a gente jogava torneios mais tranquilos. Né? Chegou a titubear, ter alguma vontade de ficar realmente por lá? Cheguei um pouco, né? Porque na época eu tinha, então, o que era uns 19 anos, e falei, bom, se eu estou jogando xadrez e ganhando os prêmios, mas ainda bem que eu não fiquei, né? Porque a gente tem raízes com o país e tudo, a nossa cultura, a família, né? Todas as coisas. Acho que fiz muito bem não ficar, né? E depois não era fácil conseguir visto também, né? Mesmo que eu quisesse. Tinha que ser, acho que provavelmente os grandes mestres soviéticos deviam ter conseguido com alguma facilidade, mas não era, o resto não era fácil não, né? Eu não sei bem como eles conseguiram, mas parece que era um caminho de sair primeiro para Israel e de lá iria para a Europa ou Estados Unidos, né? E aí talvez já com alguma possibilidade de um visto permanente, acho que já tratada, né? Acho que quando a pessoa é grande mestre, acho que facilita, né? Porque era um país que esses caras passaram a jogar Olimpíadas, né, pelos Estados Unidos. Né? Sim, sim. Sempre, acho que desde sempre, a maior parte da equipe americana é de gente vinda de fora, né? Sim. E naquela época não era diferente. Não, sem dúvida. E voltando um pouco, aí nos anos 80 você seguiu, quer dizer assim, o quanto você estudava nessa sua adolescência que se seguiu na juventude, assim, nos anos 20, 30? Ou você acha que diminuiu um pouco? Você teve que buscar outros da aula, algum outro trabalho? Como é que foi os anos 80, vamos dizer assim? Eu não era assim, muito fanático por estudo, né? Então, procurava fazer algum preparo, né? Mas eu vejo que você perguntasse hoje, eu teria feito na época, a primeira coisa importante, acho que era ter continuado já aos 7 anos, né? Sim. Não dado essa parada dos 7 aos 14 é algo que eu realmente sinto muito, né? Porque eu vejo que depois, hoje em dia, é mais difícil. Tem gente que começou com 4, 5, né? 6, 7. Então, agora, depois disso, também acho que poderia ter estudado mais, com mais disciplina. Enfim, ia estudando na medida do necessário, né? E também tendo que dar aula, né? Eu acho que isso foi uma coisa que dificultou muito, né? Acho que todos esses aspectos pesam, mas eu não tive, assim, suporte financeiro de patrocinador, nem de família mesmo. Família não tinha como me bancar ou ajudar, né? Então, o material que comprava, livro, era com dinheiro que ganhava com xadrez, né? Então, isso tudo criou um pouco de dificuldade, né? Não, sem dúvida. Mas acho que havia sempre uma perda um pouco de atenção, né? Com televisão, livros, um pouco faculdade e trabalho, assim, de maneiras que a gente ia levando do jeito que era possível, né? Certo. Assim, a gente ouve histórias, né? O Cícero de hoje em dia, ou dos que eu conheci, ele
me corrija se eu avaliei errado. Ele joga ali calminho, de vez vai cavalo F3, G3, mas aí quando ele precisa jogar para dar mate, ele dá mate. Eu lembro de umas dragões, eu lembro de umas coisas bem animadas que você chegou a jogar, né? E falavam que quando você era mais jovem, ia com tudo para frente e vamos pro mate. Você se sentia assim mesmo? Teve essa mudança? Como é que foi? Não, acho que não. É isso aí. Eu já ouvi essa conversa, mas na verdade, meu jogo sempre foi parecido ao que é hoje. Eu gosto mais do jogo tático, Uhum. e então me sinto mais à vontade, mas na verdade a gente vai sempre jogando de acordo com a possibilidade, né? Uhum. Na parte de abertura, por exemplo, eu comecei a jogar um pouco cavalo F3, o mesmo G3, por uma questão de economias de estudo, né? Porque de pretas eu gostei, tinha uma larga experiência em Índia do Rei, né? Uhum. Então, e também siciliana. Então, de brancas, para você jogar um peão-rei, tem que jogar sempre, né? Tem que ter um nível de preparação, estudo assim muito alto. Então, quando eu vi que eu poderia jogar rete ou inglesa, uhum. e a maioria das partidas nem sequer precisava preparar, né? Jogava, e essas aberturas, elas guardam um veneno, né? Que geralmente um momento da crise, ou a parte mais aguda vem um pouco depois, mas vi muitas vezes acontecer de você começar a partida de uma maneira um pouco mais tranquila e a partida ficar aguda. Sim. E tem gente que joga um peão-rei, dali a pouco vira uma partida água com açúcar, dependendo da continuação, né, da abertura do adversário, né? Então, na verdade, eu sempre me senti melhor, preferi um pouco o jogo tático, né? Desde o início até hoje, mas não tinha isso, né? Aqui no xadrez, de vez em quando, a gente escuta alguma história e, por algum motivo, uma ou outra pessoa aumenta, né? Sempre para falar do outro, né? Uhum. Mas, de minha parte... O estilo é o mesmo, a roupagem talvez seja um pouco diferente das aberturas. Sim, exatamente, porque a partir de um certo tempo também, a pessoa vai ganhando um pouco mais de conhecimento de finais, de estratégia, e passa a usar isso. Uhum. A partir de uma certa idade também é mais difícil ficar calculando tantas, ou preparando tantas aberturas táticas, né, mais desgastantes, então você passa a fazer um pouco mais de uso da experiência de levar para certos finais, né? Uhum. Mesmo em termos de abertura, né, que eu joguei muitas vezes esse G3, né, no primeiro lance, que algumas pessoas talvez interpretassem erroneamente como um lance defensivo, mas eu verificava, por exemplo, na parte de porcentagem, né, que tem na base, no ChessBase, você pode ver a porcentagem que você faz com um determinado lance, e com G3 é um pouco maior do que com E4, né? Entram outros fatores, um tipo de jogo que você está um pouco mais acostumado, muitos adversários não se preocupam em preparar bem, né, contra essa abertura, subestimando, e contra peão-rei já tem um preparo mais forte, né? Então, entram muitos fatores, né? Mas, como você mesmo observou, em qualquer partida, estava sempre atento à possibilidade de tomar iniciativa, ou então explorar possibilidades táticas e combinações, né? Não, isso eu lembro claramente dos anos que eu estava começando e via jogar no clube. Só seguindo um pouco essa evolução, você jogou muitas Olimpíadas
8 Olimpíadas, você está com certeza entre os que mais jogaram. Você tem alguma coisa especial para falar das Olimpíadas? Era algo que você buscava muito jogar? Claro, você já falou que a experiência de jogar o Mundial por equipes era muito boa. Imagino que seja algo parecido. Agregou muito no seu jogo poder jogar esses torneios? Como é que era? Sim, agregou bastante, né? Eu acho que as Olimpíadas devem ser os melhores momentos, a maior recompensa que eu tive jogando xadrez, né? Porque você conhece bem lá, além da gente estar jogando, com todos os melhores jogadores do mundo, Uhum. e aquele atmosfera, hospedagem também, né? Sempre perfeita, e a gente está lá exclusivamente para isso, né? Sem preocupação de dar aula, nada. De qualquer Então, outro trabalho, né? eu acho que foi uma experiência muito superior aos mundiais de jovens, né? E acredito até que, no geral, meus resultados em Olimpíadas tenham sido talvez até um pouco melhores do que os resultados fora de Olimpíadas, porque isso de representar o país também, né? Uhum. E poder preparar, dedicar. E cada Olimpíada era uma história diferente, né? Havia aquela de 78, por exemplo, eu era bastante jovem e estava mais para ganhar experiência, né? Uhum. Já nas últimas era diferente. Em 96, por exemplo, na Armênia, nós fomos apenas com 4 jogadores, né? Acho que foi um ano aí que teve alguma dificuldade de patrocínio, de verba para conseguir, então, na última hora, conseguiram uma passagem para 4. Isso significa que a gente jogou a Olimpíada inteira, que na época eu acho que era 14 rodadas. Né? Durante muito tempo era 14 rodadas. E todas sem um descanso, né? Sim. Então, nessa, nem adiantava pensar em preparar muito a partida, né? Era dar olhadinha, escolher alguma coisa e ir para o jogo, porque senão o cansaço começava a pesar, né? A partir da metade do torneio. Sim, sem dúvida. E alguém que, enfim, conhece bem o xadrez brasileiro e já jogou tanto lá fora, você vê algo específico, assim, que tem no Brasil que não tem lá fora, ou que talvez a gente devesse tentar melhorar? Essa experiência de ver países diferentes jogando, como é que você vê o Brasil nisso tudo? Bom, essa é difícil. Deixa eu ver. Acho que o que falta no Brasil seria uma estrutura, assim, uma cultura enxadrística forte, né? Que você vê que em muitos países tem o xadrez na escola, mas depois aqueles que se destacam, eles têm por onde ser encaminhados e acho que a partir daí a pessoa tem mais condições, né? Mais um suporte maior. Que eu vi que, da minha época, muitas das pessoas que eram promissoras, elas acabaram indo para outro emprego, né? Você deve ter conhecido muitos também, né? Sim. A maioria dos... Então, acho que se tivesse essa estrutura melhor, né? Por exemplo, os veteranos já têm um trabalho mais assegurado, assim, oficial, para treinar os mais jovens e mais torneios pensados, né? Acho que faz falta aqui. Durante alguns anos, a maioria dos torneios que poderia jogar seriam aqueles Opens, né? Então, para o nível, não sei se é o melhor. Né? Para evoluir, claro. Poder também jogar com gente melhor que você, mal não vai fazer, né? É verdade. Acho que é sempre bom. Tá certo. E agora, nos últimos anos você segue jogando, né? Não tão ativo, até porque tem menos torneios, mas tem jogado jogos abertos, a gente se encontra quase todo ano.
Mas também tem seguido basicamente como professor, é isso? Como é que você se vê hoje? Você encara hoje mais como um professor ou como um jogador? Hoje é mais como professor e treinador, né? Sim. Então, já desde algum tempo eu tenho procurado especializar, desenvolver métodos de treinamento, né? Principalmente treinamento de equipes, né? Entrei já faz uns 13 anos nesse trabalho lá na Faculdade de Medicina, então foi uma experiência que eu tenho procurado desenvolver mais, né? Eu acho que os nossos resultados estão sendo muito bons, né? O aproveitamento lá da nossa equipe é bem superior ao das adversárias, né? Se você pegar desde o período que entrei lá, então eu tenho procurado aprender a cada ano e melhorar para aumentar esse resultado, né? A primeira experiência como treinador, assim, de nível mais forte de equipe foi quando eu passei 6 meses em Angola. Fui treinador da equipe nacional deles. Né? Ah, que bacana. Quando é que foi isso? Foi na década de 80, acho que já na segunda metade de 80. Então, em Luanda, a gente fazia esse treinamento, né, com esse pessoal lá. Foi algo que começou a me abrir essas portas, né? E as aulas particulares, quer dizer que hoje, devido à idade e tudo, é a nova realidade do xadrez, então acho que, para mim, o foco principal passa a ser treinar novos jogadores e passar a experiência que eu tenho, o conhecimento. Sim. Não, sem dúvida, poder ter essa sequência, né? Talvez o que faltou, o que poderia muito ter te ajudado, que seria alguém com mais experiência te ajudando, quando mais novo você está fazendo esse papel agora, né? Exatamente, acho que o xadrez mudou muito, né, no Brasil, o nível agora é muito mais forte, o número de jogadores titulados e vários grandes mestres, né? Antigamente tinha o Mequinho, né, como grande mestre, e depois da minha geração, o único que conseguiu chegar a grande mestre foi o Sunier, né? O Milos eu considero já da outra geração, apesar dele não ter tanta diferença de idade, mas ele já vem um pouquinho depois. Eu lembro que o Sunier teve que ralar muito, né, para conseguir, foi morar na Europa, era uma pessoa que tinha uma dedicação fantástica, né? Provavelmente é possível que tenha tido algum apoio maior, né, em termos de patrocínio também. Entendi. Outras oportunidades, sem dúvida alguma, naquela época era bem mais difícil. Isso acho que o que é bom deixar claro, né? Porque às vezes o pessoal acha que a gente está muito melhor agora em termos de títulos ou qualquer outra coisa, porque a gente, enfim, estudou mais, ou é mais esforçado, o que é um absurdo completo, né? O pessoal daquela época sofria muito mais para conseguir a mesma informação, né? Sim, o número de torneios era bem pequeno, né? Como é que demorou muito para você fazer o seu rating feed? De quantos torneios por ano, por exemplo, você jogava quando você tinha 20 anos? Ou um pouco menos, mais ou menos? Meu rating feed demorou para sair, sim. Não tinha torneio de rating feed aqui, praticamente não tinha. Eu lembro que teve a saída em 1977, então eu já tinha 19 anos quando eu fui para os Estados Unidos, e ainda não tinha rating feed publicado. Tanto que tinha lá um tipo de torneio que, segundo o regulamento deles, quem não tivesse rating feed, nem rate americano, poderia escolher uma categoria. Então, eles tinham divisão lá de 1.800 a 2.000, 2.000 a 2.200, 2.200 a 2.400. E a pessoa que não tinha, porque para eles acho que era
inusitado, né? A pessoa não ter rating feed e jogar razoavelmente bem. Então, eu lembro que o primeiro torneio foi no Golden West Open lá. Eu escolhi categoria entre 1.800 e 2.000. Ah, você podia escolher qualquer... Não... Esse aí eu escolhi e ganhei a categoria. Aliás, eu acho que nesse deu $500 o prêmio. No último American Open foi 1.000. Depois desse torneio lá, eles tinham... Eu fiz isso mais um outro torneio. Uhum. No terceiro, eles já não deixaram mais. Né? Apesar de continuar sem rating feed e sem rating americano, mas eles publicaram lá uma noticiazinha, os invasores brasileiros atacam Nova York. Saiu numa revista lá da Califórnia e marcaram, né? Então, mas no último lá, que foi o American Open, fui obrigado a jogar na categoria principal, né? Tive a sorte de ganhar um pouco correndo por baixo também, né? Eu perdi a primeira rodada, forcei lá a partida contra um cara, depois ganhei 7 seguidas. Então foi uma boa corrida por baixo, né? Mas essa revista, se eu fosse você, comprava, mandava emoldurar, deixava ali, porque os invasores brasileiros, sensacional. Porque aconteceu o seguinte, era eu e o Phil Gutt, né, que era um colega nessa época que viajou também. Uhum. Nós jogamos 7 torneios lá, dos 7, eu ganhei 5, ele ganhou 2, né? Então, eles marcaram, né? Claro. Bom, é legal porque dá para entender a dificuldade realmente que era no Brasil e a diferença para os Estados Unidos. Eu sei que você tem várias vitórias sobre jogadores muito fortes, umas bem conhecidas, mas a maldade vai ser que eu gostaria que você escolhesse um lance que você fez na sua carreira que você mais se orgulhe ou que você tem mais memórias positivas e por quê, né? Então, eu vou escolher um lance mais pelo significado da partida, pela dificuldade, situação de jogo, né, que foi em 1992 a vitória contra o Nicolite, né, no Campeonato Brasileiro por equipes que ele estava jogando. Então, primeiro, porque nessa época ele estava entre os melhores do mundo. Uhum. Se vocês verem, o Rating era um dos jogadores principais, e ele esteve jogando no Brasil e na Argentina, e, salvo engano, né, pelo que eu me lembro, foi a única derrota dele. Na excursão. Na excursão toda, exatamente. Então, nessa partida o jogo estava complicado, e a posição lá que tinha diversas possibilidades, e eu fiz um sacrifício lá de bispo. Então foi um bispo H3 sem defesa atacando a dama dele, que não estava muito claro o que aconteceria, né? Mas se ele jogasse os melhores, eu também acho que a partida seguiria para uma igualdade. Então considero justificado. Mas ele se enganou logo depois e acabou perdendo o jogo, né? Então, acho que foi uma boa tentativa, assim, dentro do risco de um jogo, né? Você de negro? Eu estava de brancas. O bispo H3 é um sacrifício, entendi. Era o bispo do Fianqueto que saiu atacando uma dama de E6, assim, do nada, né? E a tomada dele aceitou rápido o sacrifício, mas talvez ele tenha se enganado ou subestimou um pouco, né? Achou que estava furado e logo entrou uma continuação que acabou perdendo o jogo. Se você colocar na engine, esse bispo H3 não é o primeiro lance. Tem um outro lá, mas era um lance tipo posicional lá na ala da dama, que ia ter que trabalhar uma vantagem ali. Esse daí não, já colocava uma definição, assim. Mesmo que fosse empate, não seria mau o resultado, né? Claro. Mas na continuação, depois que ele errou, eu falei, opa, agora...
Vamos analisar a partida, o lance especificamente no canal. Bom, queria agradecer. Eu sei que você tem muita história para contar. Muita gente precisa de mais informação sobre você, mas não dá para ter 200 entrevistas. Só aceitar que essa já deu para conhecer você um pouco melhor. E você tem alguma mensagem que você queira passar, mais alguma coisa que você queira dizer? Então, agradecer pelo convite, né? Eu estou vendo o seu canal, realmente é um trabalho digno de elogio, e qualquer coisa estou à disposição para aparecer, dar qualquer informação. E também o pessoal que tiver interessado em contratar treinador ou palestra simultânea, estou à disposição. Né? Legal. Bom, é isso. Muito obrigado, Cícero. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado como eu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Cícero. Tchau, até mais.